Há uma coisa que acontece a muitas mulheres e que quase ninguém explica bem. O corpo, ele altera-se primeiro. Ele é o alerta primeiro. E só muito depois é que a cabeça aparece com a pergunta clássica. O que é que se passa comigo hoje? Vais perceber, através das palavras de António Damasio, porque é que é essa ordem. O substrato da representação das emoções e dos sentimentos. Não há nada de vago, nada de fugitivo, nada de inespecífico no conjunto de respostas que acabei de descrever como constituintes de uma emoção. O substrato para a representação das emoções é um conjunto de disposições neurais num certo número de regiões cerebrais, localizadas maioritariamente nos núcleos subcorticais do tronco cerebral, hipotálamo, proencéfalo, basal e amígdala. Estas disposições são representações implícitas, adormecidas e não são acessíveis à consciência. E existem como padrões de atividade potencial no interior de conjuntos neurais. Uma vez ativadas estas disposições, provocam determinadas consequências. Por um lado, o padrão de ativação representa no interior do cérebro cada emoção específica como um objeto neural. Por outro, o padrão de ativação gera respostas específicas, que modificam quer o estado do corpo, quer o estado de outras regiões cerebrais. As modificações relacionadas com o estado do corpo são realizadas por um de dois mecanismos. Um deles envolve aquilo que chama o BOBIL, o circuito através do corpo, e utiliza quer sinais humorais, mensagens químicas transportadas através da circulação sanguínea, quer sinais neurais, mensagens eletroquímicas transportadas através dos nervos. Como resultado de ambos este tipo de sinal, a paisagem corporal é modificada, sendo subsequentemente representada em estruturas somatosensoriais do tronco cerebral para cima. A mudança na representação da paisagem corporal pode, em parte, ser conseguida por um outro mecanismo, a que chama as-if body loop, o circuito como se fosse através do corpo. Nesta alternativa, a representação das modificações relacionadas com o corpo é diretamente criada em mapas sensoriais do corpo, sob o controle de outras regiões cerebrais. Deste modo, as respostas criam um estado emocional e, nessa altura, um observador externo consegue apreciar o empenhamento emocional do organismo que está a ser observado. No que diz respeito ao estado interno do organismo, no qual a emoção está a acontecer, encontram-se disponíveis tanto a emoção como o objeto neural, o padrão de ativação das regiões de emoção, como o sentido das consequências da ativação que ocorre quando o conjunto de padrões neurais que representam essas consequências se transforma em imagens. Os padrões neurais constituem o substrato de um sentimento. Surgem duas classes de modificações biológicas: modificações relacionadas com o estado do corpo e modificações relacionadas com o estado cognitivo. E o que Damasio está a dizer aqui é muito mais prático do que parece. A emoção, ela simplesmente não é uma névoa, não é uma coisa vaga. Acontece porque simplesmente está sensível. Ela tem substrato, ela tem localização, ela tem um mecanismo próprio. E tem uma parte que interessa particularmente a quem vive neste estado de ansiedade. Essas disposições, elas estão adormecidas. Funcionam como padrões de atividade potencial. Elas simplesmente não estão acessíveis à consciência. Ou seja, elas existem em ti sem pedir autorização e sem te avisarem de que foram ativadas. Repara no que isso significa na prática. Quando o padrão ele é ativado, o corpo muda. A respiração muda. O tórax ele fecha. O estômago aperta. O sono fica muito leve. E nada disso esperou pela tua compreensão. Um observador externo, ele consegue até reparar nisso, notar isso muito antes de ti. O que explica aquela frase que já te disseram e que te irritou. Tu hoje estás diferente. Quando tu ainda estavas convencida de que estava tudo controlado. E há aqui uma peça que eu quero que te fixes, porque ela é uma peça fundamental neste assunto. Damasio descreve dois caminhos. Um passa mesmo pelo corpo, com sinais químicos nervosos que vão alterando a paisagem corporal. O outro é o circuito como se fosse através do corpo, em que o cérebro cria diretamente a representação dessa alteração corporal, sem que ela tenha que acontecer toda lá fora. É por isto que tu consegues ter uma resposta de ameaça inteira, com tudo aquilo a que tu chamas de ansiedade, por causa talvez de uma conversa que ainda nem tiveste, de um e-mail que ainda não abriste, uma decisão que ainda não tomaste. O corpo ele não está a mentir, está a executar um ensaio muito bem feito. Agora liga isto ao trabalho que faço contigo. Já percebeste imensa coisa sobre ti? Já leste imenso sobre o assunto, certo? Já explicaste o teu padrão a amigos com uma clareza impressionante, mas continuas a acordar às 4 da manhã. E o que é que tu percebas que isso não é falha de inteligência e não é definitivamente a falta de mais uma explicação? É que aquilo que tu sustenta ao sintoma não vive jamais na parte de ti que compreende. Nas disposições que se ativam antes quer de haver pensamento. Compreender é a porta, sim, mas não é casa.